O software de CAM que nós vamos usar para converter o desenho em código de máquina para impressão 3D é o Ultimaker Tutor. Tá? Você pode baixar ele gratuitamente e eu estou aqui usando a versão, se não me engano, é 5.2.2, exatamente. Provavelmente existe já alguma versão mais recente que essa disponível para download. Eu vou fazer uma apresentação bem breve aqui dos principais comandos dos painéis que nós conseguimos observar nesse software. E aqui a gente consegue ver assim de início um cubo que representa a região de trabalho da impressora, onde ela consegue imprimir. Tá? A impressora que nós vamos usar é uma impressora modelo Ender 3 V2 e aqui o software já coloca o emblema, a imagem da marca da impressora. Tá? Então, quando nós carregarmos algum desenho aqui para imprimir, é importante avaliar se o desenho cabe dentro dessa região de impressão. Se não, é necessário cortar o desenho em duas partes, imprimir por partes, ou então usar uma impressora maior. Quando você vai usar o software pela primeira vez, você precisa configurar a impressora que vai ser utilizada. Tá? Isso é bem simples de se fazer. Então você vem aqui no menu, configurações, impressoras e adicionar impressoras ou gerenciar impressoras. Então vamos aqui em adicionar impressora. O software te permite adicionar uma impressora que está ligada à rede, não é o nosso caso, nós vamos imprimir através de um cartão SD, tá? Então uma impressão offline. E aí nós podemos aqui escolher uma das impressoras que ele lista, que existem dezenas, talvez até centenas de impressoras. Que só por curiosidade eu vou mostrar como nós achamos a Ender 3. Então, a marca dessa impressora é Creality 3D. E aqui você vê que esse fabricante tem vários e vários modelos de impressora. Tá? Então, eventualmente, eu uso a Ender 3 Pro, se não me engano, e eventualmente uso a Ender 3 V2. No laboratório, nós temos essa impressora, Ender 3 V2. Então, depois que você encontrou a impressora que você vai utilizar, simplesmente clique aqui em adicionar. Tá? Eu não vou fazer isso porque a impressora já está adicionada aqui na minha lista de impressoras. Se você tiver várias impressoras listadas aqui no software, é sempre importante que toda vez que você for gerar o código, você confira qual impressora está selecionada. É bem simples, é só olhar aqui nessa abinha. Então nós vemos que agora está selecionada a impressora Ender 3 V2, mas também tem a Ender 3 Pro e uma impressora que foi fabricada aqui no laboratório de fabricação, no Fab Lab, e ela não está na listagem do software, mas o software nos permite colocar impressoras personalizadas, que foram criadas por terceiros. Então, basta adicionar a impressora. Aí, quando você precisa criar uma impressora personalizada, também não é tão difícil, ele simplesmente vai te pedir algumas informações sobre a área de trabalho, a posição inicial da impressora, do bico de impressão e assim por diante. É relativamente simples de configurar, não vou entrar nesse detalhe agora. Nós podemos visualizar a peça de diferentes perspectivas. Para isso, basta clicar com o botão direito do mouse e arrastar. Clica, segura arrastado e arrasta. Nós também podemos fazer um zoom mais e um zoom menos, rolando o rolinho do mouse. Quando você vai selecionar algum material para alguma peça para imprimir, é importante selecionar adequadamente o material. Existem vários tipos de plásticos com diversas finalidades. O plástico mais comum e o mais fácil de se imprimir é o PLA, poliácido lático. Mas existem outras opções de plásticos, como o ABS, que é extremamente resistente, mas é bem chato de imprimir, tá? E outras opções. Então aqui o software lista algumas opções de material. Então veja só, ele tem aqui uma sublista genérica, não importa qual é o fabricante, e aí tem vários tipos de materiais, ABS, ASA, nylon, PLA, que é o que nós vamos usar, e assim por diante. Aí também tem uma listagem de acordo com os fabricantes do plástico. A escolha do filamento, ou do tipo do material, melhor dizendo, é muito importante porque cada plástico tem um ponto de fusão diferente.
Aí a impressora ela precisa aquecer o bico de extrusão até o ponto de fusão daquele material. Outro ponto importante e que normalmente nós só configuramos uma vez, esse só uma vez, a não ser que troquemos o bico da extrusora, é dizer qual que é o diâmetro do bico da extrusora. No nosso caso é 0,4 milímetros. Significa que o filamento derretido que vai sair do bico tem uma espessura, um diâmetro de 0,4 milímetros. Bom, em seguida, próximo passo, então feitas essas configurações, é carregar o desenho que nós desejamos imprimir. Então você pode fazer isso selecionando essa aba Preparar, abre a pastinha aqui e seleciona qual parte que você deseja imprimir. Eu selecionei somente duas partes lá da nossa bomba d'água. Então aqui nós vemos o arquivo bomba2b.stl, né? Lembrando que STL é o formato que nós precisamos para carregar nesse software no Cura. Então eu abro e ele carrega aqui o desenho da peça para mim. Tá? Então aqui nós conseguimos ver a peça. E aí eu posso simplesmente fazer o seguinte, pedir para que o software faça o fatiamento dessa peça, porque a deposição de plástico é por camadas, então ele gera fatias. Por esse motivo também que o software é conhecido como fatiador. Tá? O Cura é uma das opções de fatiadores. Existem vários outros fatiadores no mercado, alguns são pagos, alguns gratuitos. Eu gosto muito deste porque ele tem ferramentas bem sofisticadas, funciona bem e é gratuito. Então eu vou clicar aqui no botão de Slice para ele fatiar a peça. Ele está processando o fatiamento. Quando ele conclui, ele me fala quanto tempo vai levar para imprimir, quantos gramas de material. Então 11 gramas, veja, não se gasta tanto plástico assim, são 11 gramas. E quantos metros de filamento que vão ser usados, 3,76 metros. Eu tenho a opção de salvar esse arquivo num disco, por exemplo, no HD, e depois copiar esse arquivo para um cartão SD que a gente carrega lá na impressora. Tá? Então eu não vou fazer isso agora, mas basta salvar, clicar aqui no botão de salvar, e o procedimento de salvar é semelhante ao que ocorre em outros softwares. Tá? Ele simplesmente gera um arquivo que você pode copiar de um local para outro. E uma opção interessante aqui para nós vermos uma simulação do que aconteceu é esse preview. Então vamos clicar aqui e ele mostra em diferentes cores. Olha, para arrastar a peça tem que pressionar Shift, botão esquerdo do mouse e arrastar. Então aqui nós vamos ver o seguinte, que existem várias camadinhas aqui de plástico, olha só. Então essas linhas são camadas de plástico que foram depositadas. Cada cor tem um significado. Então, se não me engano, aqui o branco é o ponto de início e fim de deposição. Ele inicia depositando aqui, dá uma volta aqui o círculo e termina nesse ponto. Tá? As linhas verdes são as linhas que ficam na parte de cima, tá? No topo da peça. E as linhas em vermelho são as que ficam na lateral. Na parte de baixo da peça, as linhas que ficam por baixo, ou elas estão em amarelo, ou estão em verde. Então isso tem um significado. Esse significado, existe algum local aqui que nós podemos ver? Se não me engano aqui o esquema de cores. Vejamos. Então amarelo é região de extrusão, azul que ele não está mostrando é região onde a máquina viaja de um lugar para o outro. Vou marcar essa opção. Aqui ele não exibiu nesse caso. Linhas de ajuda, de apoio. Cavidades, shells, né, seriam conchas. Preenchimento interno e inícios, né? Os branquinhos são os inícios. Tá? Então, pelo esquema de cores, você consegue imaginar o que está acontecendo. E aí eu posso clicar aqui no botão de play e ele vai me mostrar a simulação de como que o bico da extrusora vai depositar o plástico. Isso para a última camada da peça. Então ele vai fazendo a deposição, criando então esse círculo, né? Mas não necessariamente é sempre um círculo, geralmente não é. Veja que há 166 camadas que foram geradas, nós estamos olhando a última delas, a camada 166.
mas eu posso clicar nessa bolinha e arrastar para baixo e ver as camadas anteriores. E aqui nós conseguimos ver o seguinte, que é um ponto bem interessante. Vamos olhar de cima. O plástico não necessariamente é totalmente preenchido. Tá? Você pode escolher preenchimentos diferentes. Isso é interessante por dois motivos. Primeiro, que você economiza tempo de impressão, economiza material. E segundo, a resistência da peça ela está associada com o preenchimento, mas também está muito associada com a superfície. Então, se a superfície da peça, a parte externa e interna, forem bem resistentes, a peça vai conseguir resistir relativamente bem a impactos mecânicos ou a deformações. Tá? Então, aqui nós temos um preenchimento que depois eu vou explicar melhor para vocês. Vou dar início aqui a uma simulação para nós vermos como que ocorre a deposição. Então, ele está fazendo a deposição da parte circular, e depois ele começa a parte externa. Então ele fez interna, externa, e em seguida ele começa a fazer, uma treliça aqui dentro para deixar a peça parcialmente oca, né? Um preenchimento parcial. Vamos descer mais um pouco, então vamos lá para a primeira camada. Na primeira camada, ela é bem importante, tá? Pelo seguinte, a distância do bico da extrusora até a mesa precisa estar bem calibrada. Se ela não estiver perfeitamente calibrada, digamos que o bico esteja muito próximo da mesa, a extrusora vai empurrar o plástico e esse plástico ele vai se deformar, vai se espalhar, tá? Porque ele não está na altura adequada. Tá? Ele espalha, ele sai do bico da extrusora espalhando. Então o que acontece? Se você fez um furo aqui que tem um certo diâmetro, o diâmetro externo vai aumentar e o diâmetro interno vai diminuir, porque o plástico aqui ele não ficou na altura certa, né? Ele foi espremido. Tá? Isso gera um efeito chamado de efeito pé de elefante, porque a base fica mais grossa. Geralmente, para evitar esse tipo de problema, se a gente não sabe se a impressora está muito bem calibrada, e até porque se você calibrar ela bem e com o passar do tempo ela pode descalibrar, nós geramos os chanfros na base das peças. Tá? Então, essa que é a ideia de pôr o chanfro para evitar o efeito pata de elefante. Então, essa peça ela foi bem simples de fatiar. E agora eu vou mostrar para vocês algumas configurações que nós podemos fazer, as principais. Tá? Então, eu abro aqui essa aba de configurações. Eu posso mudar a qualidade, paredes, parte de cima, parte de baixo, preenchimento, tipo do material, velocidade de impressão, deslocamento da máquina quando ela não está depositando, o resfriamento do material, então ele sai derretido, mas ele precisa ser refrigerado. Criação de suporte, adesão da peça à placa, e tem outras características aqui que a gente não vai explorar todas, tá? Você consegue achar em vídeos no YouTube muitos detalhes desse software, tá? Ele é bem documentado, digamos assim, tem uma comunidade muito ativa a respeito dele. E nós vamos ver aqui o que é essencial. Bom, a parte mais importante, eu diria, é a qualidade da impressão. Nós estamos imprimindo aqui com uma altura de camada de 0,28 milímetros, quase 1/3 de milímetro. Isso é bom ou é pouco? Depende do tamanho da peça, depende da qualidade que você deseja. Em impressão 3D, geralmente 0,28 milímetros é uma impressão com qualidade baixa. Tá? É vantajoso usar se a qualidade é baixa? Então depende da peça, né? Depende da precisão que você quer. Imprimir com qualidade baixa significa que a impressão vai ser mais rápida. Veja que essa impressão vai levar 1h e 16 minutos. Agora eu vou mudar a qualidade, vou fazer com que a camada ela não seja de 0,28 milímetros de altura. Então quando eu falo camada, são essas camadinhas aqui. Então eu vou mudar a precisão para super qualidade. Então a altura da camada vai de 0,28 agora para 0,12. Tá? Então ele está perguntando se eu quero manter essas mudanças, eu vou manter. E aí aquele desenho do fatiamento desapareceu, porque ele precisa fazer uma nova simulação. Então vamos simular de novo.
e vejo o seguinte, agora tem muito mais camadas, antes era 166, se não me engano, agora 378, porque as camadas ficaram mais finas, só que nós temos mais resolução dessa peça, né? Nós conseguimos ver mais detalhes. Essa não é uma peça assim que os detalhes são tão importantes, então a gente não vai imprimir em qualidade assim tão alta. Note também que o tempo foi de 1 hora e 15 minutos para 2 horas e 55, e a quantidade de material agora eu não recordo quanto, se não me engano era 10 gramas, não sei confirmar agora isso. Mas pode ter mudado sim, porque vai mudar o preenchimento interno. Tá? Então vamos ver a treliça que tem aqui dentro. Ele não colocou treliça. Aqui eu devo ter mantido uma configuração que colocava 100% de preenchimento. Então como que eu posso mudar o preenchimento? Venho aqui em Infill, dar para o valor original. E ele está imprimindo com preenchimento total. Tá estranho isso. Normalmente ele mantém o preenchimento. Vamos tentar voltar. Vamos descartar as mudanças. Vamos voltar para a qualidade alta. E vamos ver como ficou aqui. Tá 100% de preenchimento. Estranho. Não sei por que está dessa forma. Mas aqui nós percebemos, talvez porque o padrão da qualidade alta esteja aqui configurado para preenchimento completo. Mas eu vou ilustrar para vocês, se a gente colocar aqui em qualidade baixa, vamos fatiar, vamos ver aqui a parte de dentro, em um certo preenchimento, eu vou mudar o preenchimento, o Infill, agora eu vou colocar, por exemplo, 60% de preenchimento. Aí vou simular de novo o fatiamento, e aqui nós percebemos que o preenchimento está muito mais denso, então essa peça ela vai ter uma massa maior, uma densidade maior. Tá? Isso é importante quando está querendo construir uma peça que tem uma resistência mais alta. Então, basicamente, nessa peça nós podemos alterar muito mais coisas, tá? Mas o essencial é a qualidade e o preenchimento, isso que vocês precisam nesse momento. Bom, agora eu quero... Imagine o seguinte, que eu quisesse imprimir várias dessas peças. Então você pode fazer o seguinte, você clica com o botão direito na peça e multiplica ela. Então digamos que eu quero mais duas, então vou ter 3 peças. Quando eu fatiar, ele vai produzir 3 peças idênticas dessa peça que eu selecionei. A outra opção interessante é o seguinte, nós conseguimos mover essa peça de um lugar para outro. Então seleciono a peça, ferramenta de movimento, posso arrastar ela de um local para outro. Talvez exista alguma região na mesa de impressão que seja mais reta, né? Então você pode escolher aquela região para fazer a impressão preferencialmente lá. Ou se você tem várias peças e quer reagrupar elas, também você pode usar essa ferramenta. Bom, agora vamos fazer o seguinte, imagine que eu já salvei o código dessa peça, então vou apagar ela e eu vou carregar uma nova. Então, como eu faço? Venho aqui na aba de preparar e vou carregar, digamos aqui, a capa do motor. Então, para o vídeo não ficar muito comprido, eu vou interromper aqui e aí depois eu volto e faço os comentários sobre essa peça.